Olá, crianças, bom dia. Hoje vamos estudar em ciências, tá bom? Pega o livro de vocês e abram na página 54 e 55. Vamos estudar esse conteúdo, os seres vivos e ecossistemas. Então, vocês observem aí as imagens de vocês. Não temos leitura escrita nessas duas páginas, somente leitura de imagem, tá bom? Mas a gente vai entender um pouco, né? Com essas leituras. A gente vai fazer a leitura delas e vamos responder esses questionários que tem no livro. Então, vamos lá. Os seres vivos, né? Os seres vivos são aqueles, crianças, que nascem, crescem, se reproduzem, né? Como os animais, as plantas, né? E também nós temos outros seres não vivos, que são aqueles que não possuem vidas, que é justamente o ecossistema. Ele é formado por um conjunto, né, de interações entre componentes, que esses componentes que são chamados de bióticos e abióticos, né? Então, os bióticos, eles é, são, vamos dizer assim, que têm vida, né? E os abióticos, eles não têm vida, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, os bióticos são organismos vivos, olha, como as plantas, os animais e os micróbios. Então, eles são bióticos porque eles têm vida. E os abióticos são elementos químicos e físicos, né? Como a água, o solo, o ar, a luz. Então, esses elementos, né? Eles são abióticos, né? Eles não têm vida, assim. Então, dentro do ecossistema, eles são classificados como biótico e abiótico. Então, vocês podem observar que nessa primeira imagem, na 54, vocês estão vendo aí um girino, né? Esse girino, ele vai passando por fase, né? Até ele ficar adulto. Ele passa por uma fase, um ciclo de vida, né, até ele se tornar adulto. Então, ele começa aí nessa primeira página, você tá vendo que ele é um girino pequenininho, né? E depois ele se torna adulto, olha só. Ele passou da fase de girino e foi para a fase adulta, se tornando um sapo, né? E nessa imagem, você pode observar que o sapo, ele tá tentando pegar, né, um inseto aqui. Vocês estão observando que ele tá colocando a língua dele para fora para pegar esse inseto, porque esse inseto, ele se alimenta dele, né? Nós sabemos que o sapo, ele se alimenta de insetos, né? Assim, com essa língua dele pegajosa, né? Então, ele se alimenta de insetos. E nós sabemos que tem muitos animais, né? Que se alimentam de outros animais, né? Assim, então, nessa imagem aqui dá para vocês observar que nós temos componentes bióticos e abióticos, né? Por exemplo, os componentes bióticos aqui, nós podemos dizer, né, que nós temos o quê? Os animais e as plantas. E os abióticos, né? Nós temos aí o sol, a água, né? Então, esses são os componentes abiótico. Então, nós podemos diferenciar, né, só pelas imagens, né, esses componentes que fazem parte do ecossistema, né? Então, vocês vão observar essas imagens, tá bom? E vão responder essas questõezinhas de 1 ao 5, tá bom? Todas de acordo com essas imagens desses dois capítulos, 54 e 55, né? E também nós sabemos, né, que as plantas, elas produzem, né, o próprio alimento, né, criança? Então, as plantas, elas são seres vivos que elas produzem seus próprios alimentos, não é isso? Então, crianças, vocês respondam esses questionários de 1 ao 5, tá bom? E mande para tia fazer as correções, tá bom? Então, a tia vai ficar aguardando. Tchau, tchau e até mais tarde.